Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Esse podcast existe para te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou, com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência e mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanha a gente lá no Instagram, @movendo-se, sem o hífen. Vamos junto nessa jornada. Muito bem, começando mais uma resenha aqui no podcast Movendo-se. Se você está passando aqui pela primeira vez, não deixe de conferir todos os outros conteúdos disponíveis aqui no podcast. Muita dica boa, muitos convidados que proporcionaram conversas de carreira, umas melhores que as outras aqui e muito mais. Bom, esse tipo de resenha aqui entra no ar toda segunda-feira, com algum assunto que na minha avaliação é interessante de ser compartilhado com vocês. E hoje eu quero falar sobre gestão do tempo. Sim, senhoras e senhores, se você tem a sensação de que o dia deveria ter 36 horas ao invés de 24, talvez uma alternativa para você seja buscar aprimorar a forma como você está gerindo o seu tempo nessas 24 horas. Uma técnica legal de se usar, que é simples e ao mesmo tempo efetiva, é a técnica Pomodoro. Não sei se você já ouviu falar isso alguma vez na sua vida, mas o que é a técnica Pomodoro? Foi uma técnica desenvolvida no final dos anos 80 pelo então estudante, na época, estudante universitário chamado Francesco Cirillo. O Cirillo estava lutando para se concentrar com seus estudos e concluir uma série de tarefas que ele tinha, e depois de muito pressionado, ele decidiu fazer um compromisso com ele mesmo, definindo que ele tinha que ter no mínimo 10 minutos de tempo de estudo muito concentrado, ou seja, sem qualquer interrupção. E aí, a partir desse desafio, ele encontrou um cronômetro de cozinha que tinha um formato de um tomate, Pomodoro em italiano, então a tradução de Pomodoro no italiano significa tomate, e aí nasceu então a técnica Pomodoro. E como é que foi o desdobramento dessa técnica ao longo do tempo e por que ela é tão eficaz hoje em dia quando a gente fala de gestão do tempo? Eu não sei se você sabia, mas procrastinação tem pouco a ver com preguiça ou com falta de autocontrole. Na verdade, a gente adia as coisas para evitar sentimentos negativos. Isso é uma reação automática do nosso cérebro, então ele não quer que a gente tenha aquela sensação negativa, e aí a forma como a gente tem de curar um pouco essa dor é adiando as coisas. É claro que é desconfortável encarar uma grande tarefa ou um projeto, principalmente quando a gente não tem certeza de como é que a gente vai fazer aquilo, quando a gente não está tão confortável de como é que se faz, como é que se executa aquilo. E aí é mais fácil, obviamente, recorrer ao Instagram, ao Netflix para melhorar o nosso humor, mesmo que seja de forma temporária. Bom, felizmente os estudos também mostraram uma maneira muito eficaz de quebrar esse ciclo de procrastinação, que é reduzir tudo que você está adiando a um primeiro passo e um passo muito pequeno, um passo minúsculo, que é pouco intimidante para você. Por exemplo, ao invés de você se sentar para escrever um artigo enorme, um artigo que você queira escrever, já tem vontade há um tempo, está adiando, procrastinando, senta para escrever por 5 minutos. Se for muito difícil para você, experimenta sentar e editar, por exemplo, um parágrafo único. Porque fazer algo pequeno, gente, por um curto período de tempo é muito mais fácil de enfrentar do que você tentar assumir um grande projeto de uma vez só. E essa estratégia de acabar com a procrastinação é exatamente o que a técnica do Pomodoro pede que você faça. Ou seja, dividir suas grandes tarefas, projetos, objetivos em algo que você só precisa fazer pelos próximos 25 minutos. Então, basicamente, o seu compromisso com essa técnica é trabalhar em algo durante 25 minutos de forma ininterrupta, sem distrações. Isso te mantém focado no que você precisa fazer, ao invés de ficar com ansiedade pela enormidade daquilo que você vai enfrentar e do que vem pela frente ainda. E uma consequência muito positiva dessa técnica é exatamente o combate às distrações. Ainda mais hoje em dia, que o que não falta são coisas para distrair a gente. É aquela olhada no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no Twitter, nos seus e-mails e por aí vai. São muitas fontes de distração. Se a gente não cuidar, elas sugam o nosso tempo e a gente nem percebe. Com certeza, eu imagino que você, em algum momento, se viu, depois de ficar ali 5 minutos focado em alguma coisa, seja no trabalho, seja nos estudos, depois de ficar 5 minutos ali, você parou para dar um confere em algum outro assunto. Ou seja, você tirou sua concentração daquilo que você estava fazendo para conferir alguma outra coisa, por exemplo, numa dessas redes sociais ou o que quer que seja.
E essas pequenas interrupções, o problema delas é que elas se somam. E não é só o tempo que você perde com essas distrações. Também leva tempo e energia para você redirecionar a sua atenção. Então, se você estava concentrada em alguma atividade e você sai daquilo ali, por exemplo, para dar uma conferida no Instagram, para ver o seu grupo de WhatsApp, depois que você muda essa marcha, ou seja, é como se fosse um carro, né? Você está ali na 5ª marcha, numa velocidade constante, e aí você freou o carro, você parou para concentrar, para olhar alguma outra coisa, e aí você vai retomar toda aquela velocidade de novo. Você vai passar a 1ª marcha, a 2ª marcha, a 3ª marcha. Então, depois de mudar de marcha, a nossa mente pode demorar na tarefa anterior até 20 minutos para recuperar a concentração total. Aquela concentração que você estava com ela antes de interromper. Então, quer dizer, se você ceder ao impulso de dar uma olhada no seu Facebook, por um minutinho que seja, na verdade esse 1 minuto pode se transformar em 20 minutos na tentativa de volta àquele seu nível de concentração que tinha anteriormente no trabalho ou na atividade que você estava executando. E a técnica Pomodoro ajuda você a resistir a todas essas interrupções e treinar novamente o seu cérebro para se concentrar. Cada Pomodoro ele é dedicado a uma tarefa e cada pausa é uma chance de você redefinir e trazer sua atenção de volta para o que você deveria estar trabalhando. Essas pausas podem ser, por exemplo, de 5 minutos. E aí quando você começa a trabalhar em sessões curtas e cronometradas, o tempo não é mais um conceito abstrato. Ele passa a ser um evento de fato concreto. Ele torna-se, na prática, um Pomodoro, né? Você pode, inclusive, classificar o Pomodoro como uma unidade de medida, uma unidade de tempo e esforço. E aí você muda o conceito de tempo do negativo, ou seja, algo que se perdeu, que você não viu passar, para uma representação positiva dos eventos que você realizou. O Cirilo chamava isso de inversão do tempo, porque muda a percepção do tempo para uma medida exata de produtividade. Isso, obviamente, vai levar as estimativas de tempo a patamares muito mais realistas. Tem um escritor chamado Ben Doenik que ele descreve como sua percepção do tempo mudou quando ele começou a usar essa técnica, esse método Pomodoro. Ele diz o seguinte: 5 minutos de internet, quando eles são medidos pelo meu cronômetro, parece que foram 35 segundos. Então eu estou navegando ali, por exemplo, no Instagram, 5 minutos. Quando eu cronometro isso e vejo que o tempo acabou, parece que foram só 35 segundos. E se eu estou cronometrando, por exemplo, 1 hora numa pesquisa que eu estou fazendo para um determinado trabalho, quando essa 1 hora se encerra, parece que passaram 3, 4 horas. Aí você vê, né, como muda a percepção da gente sobre o tempo. E quando você usa essa técnica Pomodoro, você tem uma medição muito mais clara do seu tempo finito, dos seus esforços. Isso vai permitir com que você reflita, com que você planeje seus dias com muito mais precisão, com muito mais eficiência. E claro que com a prática você vai ser capaz de avaliar com mais precisão também quantos pomodoros, por exemplo, uma tarefa vai exigir. Eu conheço gente que já utiliza realmente como uma unidade ali de tempo. E aí começa a classificar, bom, esse trabalho vai levar aí 3 pomodoros, né? Que são 25 minutos cada um, mais 5 minutos de intervalo. E aí você naturalmente também começa a passar a construir hábitos de trabalho mais consistentes na medida em que você tem uma medida mais clara do tempo que leva para concluir aquilo. Agora, gente, embora os intervalos de trabalho e de pausa, né, esse 25 minutos com 5 de intervalo, sejam o coração dessa técnica Pomodoro, tem algumas coisas que você pode fazer para tornar os seus pomodoros mais eficazes. Por exemplo, experimentar alongar algum desses pomodoros. Porque para alguns tipos de trabalho que requerem longos períodos de um estado de fluxo criativo ou um estado de imersão, talvez 25 minutos não seja algo suficiente, seja um tempo curto. Então experimenta sessões de trabalho um pouco maiores, prolongadas, com alguns intervalos mais longos, por exemplo. E em contrapartida, para algumas tarefas que você está adiando por um motivo, de repente 25 minutos pode ser muito tempo. Então, se você está sentindo muita resistência mental ou simplesmente não consegue manter o foco por 25 minutos naquilo ali, tenta um Pomodoro de 15, de 10 ou até de 5 minutos. Para a maioria das pessoas, na maior parte das vezes, o ponto ideal está numa faixa ali de 25 a 50 minutos para o pico de concentração, com um intervalo de 5 a 15 minutos mais ou menos. E uma dica legal também, gente, é o seguinte: tenta misturar os seus intervalos com base na sua energia disponível ali. Nem todos os intervalos precisam ser ali iguais. Se você está trabalhando, por exemplo, lá nos seus 25 minutos no computador, tenta não usar o seu intervalo para continuar no computador. Porque tem gente que faz o seguinte: eu estou aqui 25 minutos fazendo essa tarefa, e aí acabam esses 25 minutos, vou ter meu intervalo de 5, aí eu mudo para uma página lá de notícias, mudo para o Twitter, enfim. É importante que você dê aos seus olhos, ao seu cérebro, uma pausa da tela também.
E isso inclui o seu celular. Então, idealmente, nos seus intervalos, é importante que você se levante, que você se mova, que você faça um alongamento, saia, enfim, faz uma mini meditação, vai fazer um lanche, vai dar uma olhada na janela, olhar um pouco a natureza. Se você trabalha em casa, dá uma arrumada em alguma roupa, limpa a mesa ali da cozinha. Enfim, faça o que você fizer, mas com certeza a sua pausa vai ser muito mais revigorante mentalmente se você se afastar daquela hipnose brilhante que tem nos nossos computadores ou nos nossos celulares. Tá bom, Éder, por onde eu começo então essa tal dessa técnica Pomodoro? Como eu falei com você lá no início do nosso bate-papo, essa técnica é muito simples. Basta você usar um cronômetro do seu relógio ou do seu celular. E se você quiser incrementar um pouco mais, existem alguns aplicativos disponíveis já para isso, desenvolvidos especialmente para essa técnica Pomodoro. Aí você pode configurar lá o seu tempo de foco, o tempo de intervalo. E a palavra-chave aqui é disciplina, tá bem? Espero que essa dica tenha sido útil para você. Compartilhe com outras pessoas que você conhece. Se você está ouvindo pelo celular, dá um print na sua tela e marca o @movendo-se, tudo junto, lá nas suas redes sociais, para você compartilhar esse conteúdo. Fechado? Eu vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Até mais.